Olá, olá meus amigos, minhas amigas e seguidores. Bom dia. Vamos falar da péssima partida que o Atlético Mineiro fez ontem pela Sul-Americana e mesmo assim ganhou a oportunidade de seguir disputando por haver vencido nos pênaltis. Fatos inusitados aconteceram ontem na Arena MRV. Na minha vida eu nunca vi um torcedor vaiar o jogador de futebol durante o trabalho. Sim, porque na hora que o jogador de futebol está dentro de campo, ele está trabalhando principalmente para dar alegria ao torcedor que foi ao estádio ou aquele que está assistindo em casa. Pela primeira vez, eu vi um empregador não cumprir as suas obrigações trabalhistas ser defendido por milhares de torcedores. Será que esses torcedores nunca tiveram os seus salários atrasados? Há uma diferença muito grande entre uma pessoa comum que trabalha com carteira assinada com um jogador de futebol que trabalha também com carteira assinada. Mas a diferença é que o jogador de futebol tem muitas garantias. Por isso que o clube de futebol ou a SAF tem que estar em dia com os pagamentos. Um jogador como o Rony, por exemplo, custou aos cofres da SAF em torno de 40 milhões de reais. Será que ele foi para o Galo simplesmente porque ama o Galo? Não. É um empregador, o Galo é um empregador. Pelo contrário, ele tinha outras propostas, inclusive do Vasco da Gama, e até para fora do país. E aí, aquela história que eu já contei aqui, na hora de contratar, os 4 R's mostravam um projeto maravilhoso, e aí o jogador aceitava. Ainda mais aceitava pela fama dos 4 R's serem bilionários. Como entender que depois as coisas foram aparecendo, aquilo que os 4 R's reclamavam, que o Galo estava em administrações que não trabalhavam direito? Como é que agora o Galo foi para as manchetes? As manchetes, e só falando em tristezas, falando em dívidas. Então, a partir do momento que os 4 R's assumiram, as dívidas também continuaram. Devendo a clube de futebol, devendo a jogador. E aí, o torcedor vai ao estádio e vai vaiar jogadores. E aí? Queria o quê? Queria que eles produzissem um futebol 100%? Pelo contrário, o jogador é seguro naquilo que faz. O jogador tem garantias. Tanto faz o aplauso do atleticano, o aplauso do cruzeirense, o aplauso do palmeirense. O jogador, ele é
simplesmente um empregado diferenciado. Então foi uma partida horrível, em que o clube colombiano dominou, fez um gol de cabeça que todo mundo faz esse gol de cabeça, principalmente quando está o Lianco lá na zaga. O Lianco, que quis aparecer num momento tão difícil para o torcedor, que ainda não percebeu isso, fazendo fofoquinha nas redes sociais. Meus amigos, o jogador de futebol, ele tem o direito de reclamar, principalmente quando o patrão tem dinheiro. Eu sempre falo para os meus amigos o seguinte: mal pagador é aquele que tem e não paga. Aquele que deve, deve porque não tem como pagar. E a situação do Galo é esta. E aí, o senhor está pensando, ou a senhora está pensando, ou o meu seguidor está pensando que o ambiente será o mesmo de 8 meses atrás? Não. Trabalhei 40 anos convivendo nos bastidores do futebol. Está aqui abaixo o meu link. E o torcedor que ontem foi lá e vaiou o Rony quando pegava na bola, o Scarpa, né? Ele não sabe o problema que ele arranjou para ele mesmo. Para ele mesmo. Porque as promessas aconteceram para exatamente o Rony não ir à justiça do trabalho. Ele é um trabalhador. Ele dá alegrias. Quando o senhor vai ao estádio, ou então quando o senhor fica diante de uma telinha assistindo, o senhor quer alegria, o senhor quer o gol do Rony, a cambalhota do Rony, você quer o belíssimo passe do Scarpa. E ontem foi uma vergonha. Mas Deus é tão bom para o Galo, tão bom para o Galo, que ontem o grande herói foi exatamente aquele goleiro Everson, que eu tanto critico aqui. Deus é maravilhoso, muito maravilhoso. Ontem eu tive realmente mais uma prova das maravilhas que Deus nos faz, que Deus nos proporciona. O que o Everson fez ontem foi realmente coisa de Deus. Inclusive no último pênalti, ou seja, o pênalti que ele pegou, ele foi para o gol andando devagar, rezando, e o juiz mandando que ele andasse depressa, e ele colocou lá o terço dele. Nós, atleticanos, temos que dar graças a Deus, porque foi Deus ontem que nos deu a oportunidade de continuarmos disputando a Sul-Americana. Mas não fica por aí, não. Outras tristezas vão acontecer, porque, infelizmente, o torcedor não vai concordar comigo, parte dos torcedores não vão concordar comigo. Mas eles esquecem que o jogador de futebol é humano, o jogador de futebol tem família, o jogador de futebol tem compromissos. Agora, infelizmente, eu quero voltar a dizer, como se fala no futebol, o vestiário está partido. Você imagina, o senhor que já jogou uma peladinha no final de semana, quantas vezes o senhor está jogando aquela peladinha, mas do seu lado tem alguém que o senhor não gosta, e a bola não vai para ele. O jogador, ele é livre. Eu nunca na minha vida vi um clube de futebol colocar um jogador na geladeira para a vida toda. Nunca. Ele sempre tem os seus direitos garantidos. Porque hoje, o Scarpa, o Lianco,
são patrimônios do clube ou da SAF. Então há necessidade de haver respeito dos 4 empregadores para com as pessoas que vestem a camisa do Galo, mas são pessoas de família. E ontem, por exemplo, o Fausto Vera voltou e jogou uma partida boa. E aí? Mas não, sempre encontra um Cuca da vida para ficar implicando. Ele implica com o jogador novo, ele implica com o jogador porque não foi ele que indicou. E o Cuca, mais uma vez, foi salvo pelo gongo. Porque eu queria que se o Atlético, a SAF, fosse desclassificada, se hoje já não teria o Cuca sentado à mesa para ir embora. Porque realmente ontem, mais uma vez, ele ficou contando com o talento do Hulk. É verdade, esperando que o Hulk resolvesse mais um problema para ele. Meus amigos, este é um momento muito difícil e que vai depender muito do torcedor no próximo jogo aqui em Belo Horizonte. Como vai depender do torcedor no estádio, como também pelas redes sociais. Não adianta ficar atacando os jogadores. Os jogadores são livres. Eles são livres porque nenhum empregador vai mandar jogador embora porque entrou na justiça. Porque fez, às vezes, uma cobrança simplesmente através de um e-mail, uma lembrança. Mas as dívidas vão continuar, sabe por quê? Porque muitos torcedores vão deixar de ir ao estádio, porque assistir o que nós assistimos ontem, diante de um clube fraco, e ainda perder por 1-0 no tempo normal, e Deus mostrou mais uma vez a sua força para ajudar e dar uma lição a quem não cumpre com as obrigações. Deus deu mais uma oportunidade aos 4 R's de ou eles administrem bem, ou então passem os 70%, 75% para outro que queira realmente cumprir com as obrigações trabalhistas. E pronto. Quem vos falou? Levi Lafetá, bacharel em Direito, general manager de futebol, jornalista profissional. É isso aí, meus amigos. Vamos continuar rezando para que o terço do Everson continue nos ajudando, porque ontem o terço do Everson foi o nosso Salvador. Bom dia, até a próxima.